Eu estou ficando mal acostumado. É goleada no principal, goleada no sub-20, meninos brilhando. Que semana boa para o torcedor do Santos, né? Ainda falta o sub-17 jogar, o sub-15, o sub-17 novo no final de semana, mas olha, te contar, nesta quarta-feira, os privilegiados que estiveram no CT Rei Pelé, eu não pude ir porque eu estava de plantão trabalhando, mas que pelo menos viram pelo canal do YouTube da Federação Paulista, viram por que o futebol é tão divertido. O Santos virou para cima do Ibrachina, está na semifinal do Campeonato Paulista. Eu vou trazer os detalhes a partir de agora. E também vou falar sobre o carinho que as mídias sociais do Santos fizeram em Paulo Henrique Ganso, que fez aniversário nesta quarta-feira. Fala pessoal, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10 com todos estes assuntos, também com o aniversário da Vila Belmiro. Em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformática.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no canal 10, peço para se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Olha só que alegria, mais um vídeo alegre. A única coisa que eu agora fico pensando aqui, cá com os meus botões, como diria o outro, né? É que com esta classificação do sub-20, não sei não se vai dar para manter aquele plano do vídeo anterior de botar a molecada toda para jogar junta no time principal. Apesar de que eu vou contar um negócio para vocês, pouca gente sabe, mas eu mandei uma mensagem para a assessoria de imprensa do Santos para confirmar que o Santos ele teve, além do Derek expulso contra o Ibrachina, o Miguelito, que começou como titular, não imaginava que ele fosse começar como titular, jogou pra caramba, e ele foi expulso na comemoração acho que do quarto gol. Ele já tinha saído, foi comemorar, foi expulso, ou seja, vai desfalcar o Santos no primeiro jogo da semifinal, que vai ser contra a Portuguesa de Desportos. A Portuguesa, senhores, que eliminou o Palmeiras, né? Empatou o jogo de ida, se eu não me engano, 1-1, e venceu o jogo de volta por 3-2 lá no Allianz Parque, né? Então, não vai ser um adversário tão simples assim. Também confirmei com a assessoria, né? Porque ainda tem os dois confrontos desta quinta-feira, o Corinthians contra a Ferroviária, o São Paulo contra a Ponte Preta, mas os dois venceram, deve ser Corinthians e São Paulo na semifinal. Mas, repito, perguntei para a assessoria do Santos, então vamos ter a Portuguesa pela frente. Claro que se fosse o Palmeiras, seria pior no aspecto psicológico, né? Perdeu a final da Copinha, aquele negócio todo, teria talvez que jogar lá no Parque das Alianças, então vai ser um jogo no aspecto emocional um pouco mais tranquilo, mas é bom respeitar a Lusa, porque eu vi os lances e a Portuguesa tem um bom goleiro, tem um centroavante, acho que é Paraíso o nome do centroavante da Portuguesa, tem o Misael, meio campista, tem bons jogadores a Lusa do Canindé. Mas para chegar lá nessa classificação, né, primeiro que acho que se não fosse feriado, talvez muita gente não fosse no jogo, porque acreditar na vitória como foi, e principalmente depois do que aconteceu no primeiro tempo, é para aquele torcedor raiz mesmo, aquele que tem fé, aquele que acredita. Mas é um jogo do sub-20, não importa, é a camisa do Santos, é o que eu falo para vocês. O Santos jogando, eu tô torcendo, nem pode ser até o time de bolinha de gude do Santos, tá com a camisa lá, eu tô torcendo, né? E claro que a gente quer que a base chegue o mais longe possível, porque é a prova de que nas categorias de base, pelo menos um bom trabalho está sendo desenvolvido. O Santos está na semifinal do Paulista no sub-15, no sub-20 e no sub-17. Tem também o sub-11 e o sub-13 disputando, mas essas três principais categorias são aquelas que colocam jogadores no time principal em pouco tempo, né? O sub-15 e o sub-17 com uma característica e o sub-20 com outra, né? De ingestar jogadores que vêm de fora dentro da idade,
recuperar alguns que sobem muito cedo e não dão certo, enfim. E até desenvolver aqueles que demoram mais para amadurecer. Mas enfim, foram para o jogo com um 4-1 contra. Tinha que fazer 3-0 para levar para os pênaltis. O time do Ibrachina é um time enjoado, né? Ou 4 para classificar de forma direta. Quando o Derek é expulso no primeiro tempo, e aliás, eu vou dizer uma coisa aqui, talvez eu vá contra a maioria das pessoas em termos de opinião, mas eu vou dizer o seguinte, o árbitro, o senhor Guilherme Nunes de Santana, ele está apitando um jogo de categoria de base em que ele precisa ser educativo. O Derek, ele se embananou todo lá, fez uma falta no jogador, mas o cara estava da meia para a ponta, estava ali na meia direita, ele não era o último homem indo em direção ao gol. Sei lá o que diz a regra, mas eu acho que tem que entrar um pouco de bom senso. O Jair estava do outro lado, quase que em linha, né? Ele foi lá e expulsou o Derek. Eu entendo quem acha que a expulsão é correta, mas eu, independentemente de ser torcedor do Santos, acho que ali o cartão amarelo estava de bom tamanho. Acho que o juiz exagerou. Como ele falhou, ao meu ver, num pênalti não dado para o Santos numa cobrança de falta em que a bola bate no braço do jogador do Ibrachina, quando ainda estava 3-0, né? Esse negócio dele ter expulsado o Miguel pela comemoração, a molecada tava, né, porra, colocando para fora. Aí ele fez questão de entrar para a história como o cara que expulsou o moleque que, se bobear, foi o melhor em campo. Ou um dos melhores. Então ele foi lá, expulsou, já tinha expulsado o Derek, expulsou o Miguel na comemoração quando ele já tinha sido substituído. Como eu disse também, informação confirmada com a assessoria de imprensa do Santos. Ou seja, eu acho que daqui a pouco vai ter que começar a botar VAR em jogo do Sub-20, em centro de treinamento. Porque esses caras, eles começam muito mal, né? A arbitragem é o elo fraco do futebol. Infelizmente, eles são muito ruins. São muito despreparados. Eles reclamam que ganham pouco e tal. Então a federação que se mova para aumentar o salário, para dar mais treinamento para esses caras. Eles já são ruins desde a base. Enfim. Mas ainda bem que não fez falta. Aliás, há quem acredite que o time até jogou melhor com 10, tirou o Fernandinho depois para colocar o Zabala, né, para compor ali a defesa e deixar o Miguel junto com o Enzo Monteiro lá na frente, para tentar resolver o jogo no lance, né? Ou sei lá. O que ninguém esperava é que o Santos conseguisse, da forma como conseguiu, chegar a 3-0 no primeiro tempo. Um baita de um cruzamento do menino do lateral esquerdo, do Kevson. Foi no fundo, ele deu um cruzamento para o Enzo, o outro boliviano, fazer de cabeça, espetacular. Aliás, o Enzo, talvez ele não seja tecnicamente tão gabaritado como outros jogadores, não vou nem falar do Miguel, porque não tem nem comparação, mas esse rapaz sabe fazer gol. Ele sabe fazer gol, né? Ele pode ser meio grandalhão, desengolçadão, mas ali dentro ele sabe do ofício. Então, para aqueles que chamam o rapaz de grosso e tal, vamos devagar. Ele não é o David do Sub-17, o David é muito melhor do que ele, mas ele pode ser útil, esse rapaz, no futuro. Então, fez ali 1-0, tá certo? Aí veio o gol do Ivonei, no pênalti sofrido pelo Miguel, que antes já tinha tido chance, uma bola no fundo que ele bateu, uma outra que sobrou, acho que foi o próprio Enzo que ajeitou, o Miguel bateu, o goleiro espalmou, a bola ainda pegou na trave, né? O pênalti no Miguelito, que o Ivonei bateu com uma baita categoria e fez 2-0. E aí, a sorte também de vez em quando precisa vir para o nosso lado, né? O Cadu foi no fundo, cruzou forte o zagueirão lá do... O Carlos, zagueirão lá do Ibrachina, botou contra a própria rede 3-0. No segundo tempo, os times ficaram meio que se respeitando, porque o Santos com 3-0 levava para o pênalti e o Ibrachina não sabia se ia para frente e dava o contra-ataque, tomava mais um, ou se ficava ali no banho-maria, né? E estava com cara de que isso ia acontecer mesmo, né? Claro que o técnico do Santos, que é o Buião, aliás, eu fui descobrir hoje que o Buião é aquele Buião que jogou no Palmeiras nos anos 80, né? Jogava lá com o Bandeira, com o sobrinho do Dudu, né? Que é o Dorival, né? Que era o Júnior, né? Tinha aquele time do Palmeiras lá, do final dos anos 90, é o Buião, ponta direita,
rápido e tal. Eu não sabia, até perguntei no Twitter, a Nájila Lusa que me disse, foi uma indicação do Orlando, veio para ser auxiliar dele e agora dirige a equipe sub-20. Deve ter muita história para contar aí, vamos ver se qualquer dia a gente consegue falar com o Buião também. E aí ele começou a mexer em algumas peças, porque é desgastante, estava calor em Santos neste feriado, né? Sol, o jogo começou às 2 da tarde. Um troço também que eu vou te contar, viu? Uma falta de bom senso que olha. Mas enfim, aí ele começou a trocar peças, né? Eu já tinha tirado o Fernandinho para pôr o Zabala, pôs o Rafael Moreira no lugar do Ian, botou o Pedrinho no lugar do Miguelito, que depois foi expulso, né? E colocou o Vitor Michel no lugar do Enzo. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O Vitor Michel fez o gol da classificação, mas metade do gol foi do Jair. Quem viu os lances, quem viu o jogo, quem não viu ainda, a antecipação do Jair, a arrancada e o passe que ele dá é qualquer coisa de espetacular. Então eu espero que esse rapaz ele seja utilizado de maneira bastante tranquila para não acontecer com ele o que aconteceu com o Kaique. Jair tem um baita potencial. A jogada que ele fez no gol foi um negócio espetacular. Aí o Santos fez 4-0, desmoronou psicologicamente o time adversário e quase que o Vitor Michel faz o quinto, meteu a bola na trave. Então a classificação absolutamente justa, apesar das dificuldades, apesar desses detalhezinhos da arbitragem, né? Os meninos estão de parabéns, mesmo que o Santos pare na semifinal, mas dá para chegar na final. O Santos tem condições de ir à final e se enfrentar São Paulo ou Corinthians, eu espero que não inventem moda de fazer jogo, como vai acontecer com o Sub-17, com o Sub-15, que eu juro para vocês que eu não entendi até agora, né? Que o Santos vai pegar, o Sub-15 vai pegar o São Paulo e o Sub-17 vai pegar o Palmeiras nas seguintes datas. O primeiro jogo neste sábado, o Sub-15 no Morumbi. Sub-15 vai jogar no Morumbi. E o jogo de volta, dia 22, na Arena Barueri. Por que vai ser na Arena Barueri? Porque no dia 22 à tarde tem Santos e Corinthians, na Vila. Ora, meu Deus do céu, por que não trocaram esse jogo para domingo? Só porque tem Santos e Corinthians na Vila, então o Santos tem que pegar os seus meninos e jogar na Arena Barueri? Enfim. E em relação ao Sub-17, é o contrário, né? Jogo de ida, também, só que no domingo, né? 10 da manhã, na Arena Barueri, e volta no domingo, dia 23, 11 da manhã. Os dois jogos são na Arena Barueri, Santos e Palmeiras, menos mal. Menos mal. Eu não tinha visto esse detalhe, agora vi. Agora, pô, custava nada botar os moleques para jogar aqui, o do Sub-15, mas enfim. Então, voltando para o Sub-20. Aliás, Sub-17, só para deixar claro, além desses jogos, né? Sub-15 pega o São Paulo, Sub-17 pega o Palmeiras. Sub-17 joga nesta quinta, 3 da tarde, contra o Fortaleza, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Só não sei se o Fortaleza vai transmitir o jogo, a gente na hora lá pesca um link, né? E tenta assistir o jogo, vamos ver o que acontece. Então, assim, voltando para o Sub-20. Os meninos têm condição de chegar ao título, né? Aí eu espero realmente uma isonomia. Santos e Portuguesa, vai ser o quê? Canindé e Vila? Provavelmente. Vila, hein? Pelo amor de Deus. Chega de CT. Tá? E na frente, na final, mesma coisa. O São Paulo vai jogar no Morumbi, o Corinthians vai jogar em Itaquera, o Santos tem que jogar na Vila. Não tem essa. Né? Chega de CT. Então é isso. Parabéns ao Buião, parabéns à molecada, ao Miguelito pelo jogo que fez. Ele tinha jogado na segunda-feira alguns minutos pelo time principal, se matou em campo, jogou pra caramba, o Jair, o Ivonei, todo mundo, né? O goleiro do Santos fez uma lambança uma hora lá, que se o menino lá do Ibrachina não ter o pezinho torto, a vaca tinha deitado, e do Araújo. Aliás, os goleiros do Santos têm errado muito, né? Nessas bolas com os pés e tal. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa. Jogo do Sub-15, Sub-17, tem que ter uma atenção especial aí do professor Arzul e da equipe que ele certamente coordena. Mas ainda bem que nós tivemos sorte, porque aí veio a classificação. E para aqueles que diziam que o Sub-20 era uma porcaria, não prestava e tal,
É um time que foi finalista da Copa São Paulo, já muitos jogadores não estão mais naquele grupo, e está chegando numa semifinal de Campeonato Paulista. Só não chegou no Brasileiro, porque eu sempre digo aqui, teve aquela história lá dos jogadores que saíram para reforçar o time principal, o Santos não classificou, podia ter ido mais longe no Brasileiro, tá certo? Para a gente finalizar, meus caros, as duas outras notas do dia, né, que eu prometi dizer aqui. Vila Belmiro completando neste Dia das Crianças 106 anos de fundação. Um estádio que, obviamente, com o passar de mais de um século foi sendo alterado aos poucos, e nós continuamos aqui aguardando a alteração definitiva, né? Quem sabe lá no aniversário de 110 anos da Vila, um número bonito, né? Ela já não tem esta carinha que tem hoje, possa ser a nova Vila Belmiro. Estamos aqui em compasso de espera, aguardando o que W Torre e diretoria vão resolver a respeito disso. A Vila, que para mim é um lugar mágico, é o templo sagrado do futebol mundial. Tem gente que não gosta que chame de templo sagrado, né? Mas é templo sagrado sim do futebol mundial, que fez ver o nascimento dos mais incríveis craques do futebol brasileiro. Eu não consigo entender a cabeça de alguns. Vende a Vila, faz um shopping, muda para outro lugar. Eu acho, olha, se mudar para outro lugar, pode até mudar, mas a Vila tem que ser intocável. Se ela não for modernizada, ela tem que ficar assim, até para que ela seja a sede do clube, seja utilizada em jogos esporádicos e tal. Jamais se deve derrubar a Vila Belmiro para transformá-la em qualquer outra coisa que não seja no estádio de futebol. Então, parabéns à minha querida Vila Belmiro. Sempre que eu vou na Vila, parece que eu estou em casa, né? Parece não, é como eu estou em casa, né? De casa a gente muda a vida inteira, né? Eu já morei em São Vicente, morei em 3 lugares em São Vicente, morei em Praia Grande, moro aqui em Santos, mas a casa que não muda nunca é a Vila Belmiro. Desde o primeiro dia que eu me sentei numa arquibancada lá em 1982 até hoje, essa casa não muda nunca, tá certo? E quem parece que está querendo bater asas e pousar por aqui, né, uma nova, velha casa, eu não sei se eu posso dizer isso, mas tá com cara de ser o tal do Paulo Henrique Ganso, né? Aquele jogo contra o Fluminense, que ele fez gol, fez o maestro, botou a camisa e tal, né? Falou com carinho do Santos, deu entrevista já em que ele se arrepende de ter falado sobre o contrato na época que ele estava aqui. E aí hoje, aniversário do Ganso também, que coisa, né? Às vezes a gente não lembra dessas coincidências. O Santos foi lá todo pimpão e postou nas redes sociais um feliz aniversário para o Ganso. Parabéns, Ganso, feliz aniversário para você. História marcante no Santos e tal, né? Menino da Vila, saudações alvinegras. Então tá aí, né? Parece Tinder, né? Será que deu match? O Ganso outro dia lá falou esses negócios, agora o Santos vai lá e faz esse afago, né? Vamos ver. Será que pode vir ajudar o ano que vem a esse reforço? Mas o tempo vai dizer. O pessoal, tem gente que ainda não quer ele de volta, tem gente que traria de olho fechado. É isso. Tá certo, meus caros? Então, falamos da Vila, falamos do Ganso, falamos da base, vamos ver o Sub-17 nesta quinta-feira. Vamos ver os meninos de novo no sábado, os 2 times, né, o 15 e o 17. E claro, vamos ficar de olho aí na movimentação do Santos, que se prepara para enfrentar o Bragantino na próxima segunda-feira. Mas o Miguel pode ser tranquilamente relacionado, né, porque afinal de contas ele está suspenso no Campeonato Paulista. Vamos aguardar as datas também. Então é isso, meus caros. Que bom que o Santos ganhou, né? Reverteu no Sub-20. Claro que não é uma alegria proporcional ao time principal, mas também é uma alegria, né? Melhor do que perder. Melhor do que ser eliminado pelo Ibrachina, com todo o respeito que o Ibrachina me merece. Mas é isso aí. Tá certo, meus caros? Alegria, alegria. O Santos tem talentos na base que logo, logo, claro, desde que eles sejam bem recebidos pela torcida toda, né? Tem uma parte da torcida que adora reclamar e meter o pau na molecada, né? Os caras até esquecem da história do clube e preferem reclamar do que apoiar. Mas sempre estão aí, né? Literalmente nos salvando. Tá certo? Falei aqui em nome também de Cicobi Animais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima.
Tchau, pessoal.